Marcos, se demorar, nós já te derrubamos. Gente, bom dia. Mais uma vez, quero agradecer aí a presença de vocês. Dizem que tudo que é bom, você tem que repetir, né? Você vai fazer uma viagem, você vai em todo lugar, você volta. E é com muito prazer e muito orgulho que eu apresento pela terceira vez a mesma pessoa, né, à frente dos desafios que São Bernardo tem. Né? A mesma pessoa e a mesma dupla. O professor Luciano Dias, o professor Marco Antônio, são pessoas que o São Bernardo tem uma história com eles, né? Participaram ativamente do nosso primeiro acesso, montaram aquele time, né? Aquele time que ascendeu a Série A1 de 2010. E aí o Luciano, como ele gosta de brincar, já falou que aquele ano ele não subiu só o São Bernardo, subiu o São Bernardo e o Noroeste. Né? Foi lá, pegou o Noroeste na zona de rebaixamento e subiu também. Antes disso, o Luciano já tinha vários acessos, né? Com Rio Preto, Guarani da Série C para a Série B, né? Botafogo de Ribeirão Preto, mas o que nos interessou foi aquele time que ele montou, né? Montou um time leve, montou um time estilo do Luciano, todos nós conhecemos, um time que vai para cima, né? Chegou aqui no São Bernardo, depois fez uma Copa Paulista, dentro do planejamento, naquele ano, o primeiro ainda que o Luciano veio, ele classificou as oitavas de final e nós tínhamos tomado a decisão de parar por ali, porque nós queríamos preparar o time para a Série A1, dar o devido descanso, né? Mas é um time que depois ele ainda ousadamente, a gente botou a molecada da base contra o Votorati, que foi o campeão, e ganhamos do Votorati aqui. Né? O que nos atrai no Luciano? Primeiro, é um técnico muito inteligente, né? Segundo, tem uma leitura de jogo fantástica, é um grande estrategista, é um cara que com uma modificação ele muda o jeito do time jogar, né? Ele inverte resultado uma alteração. A leitura de jogo e das características do jogador, do Luciano, para nós é algo importante. Por isso é que nós, nesse novo desafio que temos, com a obrigação de mantermos um time na Série A1, nós, de novo, convocamos quem? O Luciano Dias e o professor Marco Antônio para estarem conosco. O Luciano, esse ano, pegou um time em último lugar na quarta rodada e aí deu mais uma rodadinha para a turma, falou, não, a partir da quinta a gente entra, né? Depois que dá tudo certo a gente pode até brincar dessa forma, né, Luciano? E botou um time com 3 meias, né? E foi para cima e a partir daí uma sucessão de vitórias que culminou em levar o São Bernardo ao primeiro título da sua história, campeão paulista da Série A2. Né? Quero dizer, Luciano e Marcos, para mim é um motivo de alegria e de orgulho trabalhar com vocês. Né? São pessoas que trabalham muito extra-campo, o ambiente, zelam para ter nos ajuda, né, a manter um ambiente cordial, ao máximo possível dentro do São Bernardo, muito dedicado, é o primeiro a chegar, o último a sair, professorzão à moda antiga, né, compromissado com os clubes por qual passa. Né, acho que o Luciano ele tem um defeito, ele vira torcedor daquele time que ele passa, né, então não trabalha só aquela coisa de se deu certo deu, se não der, amanhã eu estou empregado em outro time. Isso hoje a gente tem visto muito no futebol, né? Mas é uma pessoa que, para nós, eu acabei de ter uma conversa com o Luciano e disse para ele o seguinte: em momento algum eu titubeei ou titubearei
de saber que eu estou tomando, eu e o Edgar, tomando a melhor decisão, né, ao convidá-lo para dirigir o nosso time, né? E não o convidamos por outro motivo, senão porque conhecemos e gostamos do modelo de dirigir do Luciano Dias e do Marco Antônio, né? Isto posto, né, pela terceira vez o apresento. O Luciano vem para fazer o Campeonato Paulista, para fazer a Copa do Brasil e, quiçá, possamos fazer uma excelente campanha nesse Paulista e conseguirmos uma vaga no Brasileiro, que é o sonho daqueles 10 times que não tem vaga. Nosso e mais 9. Esse é o sonho que nós vamos perseguir nesse Campeonato Paulista, né? Então, qual é o tempo de contrato do Luciano? O tempo de contrato do Luciano, o Luciano já esse ano externou que ele quer fazer o Brasileiro, e eu quero que ele faça o Brasileiro aqui no São Bernardo. Eu só falei para ele, consegue a vaga que você vai fazer o Brasileiro, pô, né? Então, ele vem com a responsabilidade maior, ele e o Marcos. Sabemos da pedreira que serão aquelas 5 primeiras rodadas, e como disse outro dia um torcedor amigo meu, falou, ainda bem, presidente, é que o São Bernardo só começa a jogar a partir da 5ª partida, né? Foi assim em 2010, né? Foi assim em 2012, né? Em resumo, 2011 é que nós mudamos um pouco o script e não jogamos, nós esperamos para jogar. Depois da 19ª partida o time voltou a jogar bem, né? Mas aí já tinha caído. Mas, de qualquer forma, sabemos daquela dificuldade. É uma dificuldade, eu falei com o Bassan esse final de semana, numa entrevista, o cara desliga no domingo e fica 3 horas com você no telefone. E estava dizendo para ele que sabemos dessa dificuldade, sabemos que o time pode sair ao final da 5ª partida muito forte, ou poderá sair sem nenhum ponto, porque será a única pedreira que o campeonato, que se nos apresenta a tabela. Eu não sei se vocês já estudaram a tabela, depois nós vamos enfrentar, o Edgar denominou de um campeonato do interior. Será depois com times que equivalem ao nosso, ou são inferiores ao nosso, ou poderão estar um pouquinho superior ao nosso, mas será um campeonato mais igual a partir da 5ª rodada, né? Então, pô, mas presidente, você está querendo vir com a fala? Estou querendo dizer o seguinte, se nós tivermos no começo complicado, o técnico já está mantido, eu quero economizar perguntas lá da frente. Presidente, vai ficar, porque o barato é o seguinte, a gente perde um jogo, né? Um dos senhores liga para a gente, olha, o técnico está mantido? Tá. Então, eu já quero antecipar e tal, sabemos dessa dificuldade e sabemos da oportunidade de, se sairmos fortes, aí a gente vai brigar lá na frente. Depois dessa 5ª partida, nós temos 3 jogos só mais complicados nesse campeonato, a priori. Teremos São Paulo, Corinthians e Ponte Preta. Depois dessas 5 primeiras partidas, só teremos esses 3. São 8. Depois, os outros 11 jogos serão jogos muito mais tranquilos, muito mais fáceis, numa sequência de jogos em casa mais fáceis, jogos fora mais fáceis, né? Então, resumindo e concluindo a minha fala, né, esse é um técnico também conhecido da nossa imprensa regional e local, né, e Luciano Dias vem para, se Deus quiser, fazer uma história bonita no São Bernardo. Nós temos conversado muito, que é um momento também deles, né? Luciano é técnico de time grande. Eu não tenho dúvida de que nós não teremos muito tempo o Luciano aqui, porque, se Deus quiser, depois desse Paulistão ele há de dirigir grandes times aí, ficará aí o carinho e a perspectiva nossa de eu fazer a 4ª apresentação dele para a nossa imprensa. É o que eu tinha a dizer a vocês, quero agradecer ao Luciano e ao Marcos, né? Desejar a eles o melhor campeonato da vida deles, né? Um ano profícuo, que
Deus abençoe não só o trabalho de vocês, mas a vida de vocês, a família, né? E dizer para vocês que nós estamos juntos, como sempre tivemos e sempre vamos estar. Bom, queria fazer uma foto com vocês e aí depois aberto aí para vocês fazerem as questões que quiserem. Fechou? Obrigado. Presidente, Obrigado, presidente. passa a palavra ao Luciano, fique à vontade. Professor Luciano, para esse primeiro jogo, qual a expectativa? Olha, o jogo ainda falta aí algum tempo, né? Acho que a expectativa maior é de a gente aguardar a chegada de todos os atletas nesse momento, né? Para que a gente possa, né, fazer uma boa preparação, né? Então, acho que o jogo é natural a gente pensar, mas de buscar as estratégias, de planejar, de já começar a pensar, né, na estreia, que a gente sabe que sempre é um momento importante na competição, mas a expectativa maior realmente é na chegada do grupo todo, né, o grupo completo, e a gente executar uma boa pré-temporada. Luciano, você está voltando após um período agora no Cuiabá, como você está vendo esse teu retorno ao time, já conversou com alguns jogadores, como está sendo essa volta? No primeiro momento é uma satisfação muito grande, né, de retornar, né, ao São Bernardo, né. É um clube onde eu sempre fui muito bem recebido, né. Até agradeço ao presidente pelas palavras, né, pela confiança, pelo reconhecimento do nosso trabalho, porque para a gente que é profissional nada mais importante que o reconhecimento do trabalho que a gente faz, né. Então eu me sinto muito feliz, contente, motivado, tá certo, por mais essa passagem aqui no São Bernardo. E claro que nessa volta aí, a gente tive a oportunidade de estar conversando, batendo um papo com os jogadores, né? Natural, né? Já conheço alguns de não trabalhar junto, mas de jogar contra. Então é uma situação natural, tá certo? Que a gente vem no dia a dia, encontra, bate um papo, mas por enquanto tudo muito superficial. Eu estava aguardando, né, esse meu retorno, esse início dos trabalhos no campo realmente, para que eu possa me aprofundar aí e estar conversando, estar mais no dia a dia, mais presente, conversando com os atletas. Já foi apresentar um pacote de reforços, segundo o presidente, vem outro aí pela frente. Como é que está sendo esse planejamento? Você conhece algum desses reforços, alguns que você, até que a gente conversou no sábado, você já conversou com Claro, eles? eu conheço a grande maioria, né? Como eu falei, né? Se não trabalhei junto, de enfrentar, ou como, entendeu? Acompanhando também, né? O mercado ele está sempre acompanhando, né? Então eu conheço, né, praticamente todos os atletas. Só tem um atleta realmente que eu não conheço muito, estou buscando as informações, mas conheço todos os atletas que foram contratados. E o que você achou desses reforços, dos que vieram, dos que vão vir? Não, eu estou muito satisfeito, né? Eu acho que nós todos do São Bernardo, né, que foi um trabalho que a gente fez aí em conjunto, né? Sempre estava em contato, sempre conversando em alguns momentos, né, trocando ideias a respeito desses reforços, porque aqui no São Bernardo, como o presidente falou, né, é um lugar que a gente se sente bem, onde a gente tem uma abertura, onde a gente tem uma cumplicidade, que a gente está sempre conversando e fazendo como tem que ser feito no futebol, né? Eu acho que ninguém pode estar querendo fazer as coisas sozinhos, né? Acho que quanto mais cabeças pensando, né, eu acho que isso dá mais força para as decisões que são tomadas. Então eu estou muito satisfeito, né, com o elenco que a gente está formando, né? Estão para chegar ainda outros jogadores e eu acredito que a gente vai ter uma equipe bem competitiva na competição. Luciano, é claro que falta acho que cerca de 2 meses para começar o campeonato, né? O São Bernardo contratou muitos jogadores, até pela necessidade de contratar mesmo. Você acha que o time pode sentir um pouco a falta de entrosamento, talvez no começo do campeonato, nos primeiros jogos? Eu acho que toda equipe no Paulistão tem um pouco essa dificuldade, né? Eu acho que as equipes que sobem, que tem que reforçar seus elencos, certo? Como aquelas outras equipes que de repente, né, disputaram uma Copa Paulista, entendeu? No segundo semestre e retornam para o Paulistão, vão ter que reforçar suas equipes também, tá certo? E as outras equipes que já têm uma base, sempre levam alguma vantagem, né? Que estão em atividade em Série A, Série B do brasileiro, mas de repente tem um pouco menos de tempo para trabalhar. Então acho que isso aí é uma situação natural da competição, né? E cabe a nós procurar desenvolver um trabalho, né, da maneira mais rápida possível para que a gente possa encontrar esse entrosamento. Mas eu posso afirmar assim que pela equipe que nós estamos montando, né, pela experiência de alguns jogadores, isso tende a facilitar um pouco mais esse entrosamento.
Mas, né, como até nós estamos conversando aqui, o presidente falou, nós temos um início muito difícil e a falta desse entrosamento, mas a gente já tem consciência disso, né? O mais importante é isso. E a gente agora tem que transferir para os atletas isso, né? Tá conversando, trabalhando, passando responsabilidade, procurando, né, que o atleta se envolva, se entrose o mais rapidamente possível, né? Tenha essa condição para que a gente possa ter a melhor condição possível mais rápido. O presidente também falou sobre a forma como os seus times jogam, né? O time ofensivo, leve. Você acha que essa é a maneira correta para jogar a Série A1? E você já pode adiantar que o São Bernardo vai jogar dessa maneira a Série A1? Eu acabei de conversar com o presidente ali em cima, batendo papo, né, sobre carreira, discutindo, e eu falei que eu gosto de montar a minha equipe, fazer a minha equipe jogar, certo? Não eu estar só preocupado com o adversário. Claro que tu colocou é certo, né? De Campeonato Paulista é um pouco diferente, justamente porque tu vai encontrar algumas equipes muito qualificadas, mas ao mesmo tempo eu não posso mudar a maneira da minha equipe jogar. Eu tenho que ter cuidados, eu tenho que ter, entendeu? Uma estratégia diferente de repente, uma opção de um atleta ou outro diferente, com características diferentes. Mas eu acho que nós temos que acreditar nisso, né? Que nós temos uma boa equipe, que nós temos a nossa forma de jogar e procurar dentro das possibilidades fazer com que isso aconteça, né? Mas Paulistão é Paulistão, a gente, né, tem já, né, uma certa vivência aí no futebol e a gente sabe como lidar em cada momento da competição. Por essa vivência que você fala do Paulistão, você já passou por alguns clubes paulistas, no campeonato que tem 6 times na primeira divisão e as dificuldades de jogar também no interior, estádio cheio, torcida faz pressão. O que você está esperando no Campeonato Paulista da onde que o São Bernardo vai encontrar as maiores dificuldades? Olha, dificuldades, como eu falei, a competição, né, ela traz uma dificuldade bem maior do que numa Série A2, certo? Mas eu vejo que, né, o início, a nossa tabela realmente é uma tabela que é um pouco complicada justamente porque nós estamos formando, né, um grupo novo, tá certo? Que vai exigir, né, um entrosamento maior e com um menor tempo de trabalho. Então isso pode ser uma dificuldade justamente porque das 5 primeiras partidas, né, nós treinamos com o Santos, temos 3 jogos fora, depois retornando, né, para um confronto direto aqui, né, um derby local aqui da região, tá certo? Então as dificuldades são naturais da competição, que tem um nível, né, mais forte, um nível competitivo mais forte, que vai exigir sempre, né, o melhor de cada equipe. A questão de jogar no interior, acho que isso aí não é problema, né? Eu acho que apesar de nós estarmos montando uma equipe com características técnicas, né, que não está de repente, não posso falar acostumada, né, mas é uma equipe tecnicamente qualificada. De repente pode ser que num campo ou no outro, no interior, tenha alguma dificuldade. Apesar que o Paulistão, né, a maioria dos campos tem uma certa qualidade. Então é enfrentar as adversidades, o confronto direto, né, com as equipes do interior, na sua casa sempre, né, cria alguma situação mais difícil, né? Mas isso aí eu não acredito dificuldade, certo? São situações da competição que nós temos que se preparar e enfrentar, né? E não dizer assim, esse jogo lá é difícil por isso ou por aquilo. O jogo é difícil, mas a gente tem que estar preparado, a gente tem que procurar, né, a nossa condição, ver o nosso objetivo na competição e saber, né, o que nós queremos para poder enfrentar essas dificuldades aí. Viu, Luciano, com o título que você conquistou aqui, a gente esperava que tu assumisse um time superior ao Cuiabá. O que houve? Você desistiu de algumas propostas, não aceitou, não era aquilo que você interessava, ou você não foi muito procurado? Primeira pergunta. Segundo, devido ao pouco tempo de treinamento até o campeonato e pegando esses jogos fora de casa, primeiros jogos difíceis, você vai usar a base do ano passado, desse ano, mesclar para que tenha um entrosamento mais rápido? Em relação à primeira pergunta, a questão é que a gente, né, a gente fica na expectativa aguardando, né, um reconhecimento do nosso trabalho. Mas no futebol, né, aqui no Brasil, a gente sabe que depende muito das influências e eu, por incrível que pareça, né, eu não tenho um empresário, certo, que esteja trabalhando o meu nome, né? Então tudo que eu estou conseguindo é exclusivamente, exatamente, do meu trabalho, né, a respeito do meu trabalho. E quando nós terminamos aqui, é onde cai naquela situação, né? As equipes da Série C já estavam montadas, certo? Eu até recebi convites, mas nós estávamos numa reta final aqui, eu nem levei em consideração, porque nós tínhamos o projeto aqui, eu estava muito contente e sabia da possibilidade de a gente chegar na reta final buscando esse acesso, então não me envolvi com isso. E depois na sequência as equipes já estavam na Série B, Série C, já estavam montadas, tá certo? Então teria que aguardar uma mudança nessa situação. E eu sei que, apesar de que, né, eu tenho aqui um reconhecimento no interior de São Paulo, né,
a nível nacional de Série B, eu sei que é um pouco mais complicado, teria que ter um profissional para estar trabalhando a tua imagem, trabalhando o teu nome, certo? Mostrando o teu potencial. Então isso eu não tenho, e a Série C realmente, como eu falei, estava todo montado, teria que aguardar alguma situação ou outra que não aconteceu. Mas eu encaro com muita tranquilidade, naturalidade, porque eu sei que as coisas tudo acontecem no seu tempo, eu estou preparado para isso, né? Aguardando esse momento, e como o presidente falou, até apostando, né, nesse Campeonato Paulista agora 2013, que eu consiga fazer um grande trabalho aqui, que realmente venha a confirmar tudo isso que eu venho alcançando na minha carreira. Em relação à segunda pergunta, em relação ao entrosamento da equipe, de aproveitar, isso aí eu sou muito franco com o meu grupo de trabalho, certo? Eu trabalho, eu trato todos os meus atletas da mesma forma, eu acho que o atleta tem que ser tratado dessa maneira, porque nós temos um grupo forte, né? Nós não temos uma equipe. Na minha concepção, nós temos um elenco bem qualificado, um elenco bem forte, onde que eu vou acabar escalando aquele que estiver me provando, né, mostrando a sua qualidade, o seu melhor momento na preparação. Então agora, nesse momento, eu não posso afirmar isso. Vai depender dessa preparação dos treinamentos, o atleta que vai me demonstrar isso e a minha percepção em relação ao entrosamento, em relação, de repente, a alguma dificuldade ou outra, para tomar essa decisão. Luciano, o principal reforço até agora do São Bernardo, mais conhecido, é o Fernando Baiano, um jogador que atuou com você no Corinthians, em 99, né? Ele foi goleador aqui no Internacional, no Flamengo, só que está um bom tempo afastado do futebol nacional. Como você está vendo o retorno desse jogador, que ele é meio que a esperança de gols aqui do São Bernardo? O que você pode falar sobre o Fernando Baiano? O que eu posso falar é que estou muito contente, né? Que é um jogador experiente, um jogador que tem uma característica que todo mundo procura, né? Que é um finalizador, um jogador, né, artilheiro, tá certo? E que tem uma vivência muito grande no futebol. Então a expectativa é muito grande, né, da minha parte em relação ao Fernando, né? Porque não só eu, acho que todo mundo conhece o Fernando, não precisa eu ter trabalhado junto com ele, jogado com ele para conhecer ele, né? É um jogador internacional que por onde passou sempre foi goleador, sempre foi uma referência. Então eu estou muito feliz, muito contente. A gente sabe, né, que o atleta que passa muito tempo no exterior, ele precisa de um tempo para se adaptar. Por isso que o Fernando já está aí desde o início de novembro, né, fazendo toda essa adaptação, mesmo da parte física, né, da maneira como se trabalha no Brasil é diferente que no exterior. Então até conversei hoje com ele pela manhã, ele está se sentindo muito melhor. Justamente estava falando que foi importante esse mês de novembro para ele, de fazer essa base, né, aqui da parte física, muscular, de readaptação. Então a expectativa, eu vejo sim que o Fernando ele vai crescer muito agora nessa preparação, nessa reta final aí, porque nós estamos dando as melhores condições para ele, né, para que ele possa ter essa base da parte física, para que ele possa ter essa condição, né? Acho que todo atleta, se ele tiver uma condição física boa, a parte técnica que ele é natural dele, ele vai ter condições de desenvolver, né, tranquilamente. É um grupo experiente, com o Fernando Baiano, o Ney Mineiro que está voltando, os outros jogadores. É um grupo que experiente está preparado para encarar essa Série 1? Eu acredito que sim, né? Eu acho que essa é uma das características do nosso grupo que eu estava falando, né? Então nós estamos montando um grupo, né, novo, né? Acho que mais da metade do grupo vai ser contratado, mas ao mesmo tempo são jogadores, né, que vinham atuando aí, né, no segundo semestre, que isso é importante também, jogadores que estavam em atividade e jogadores experientes que com certeza, né, vai ajudar muito numa competição difícil como essa. Ainda nesse mês de dezembro você vai programar jogos treinos? Sim, a gente pretende, né? Claro que para dar ritmo já para os jogadores que estão há mais tempo trabalhando, né? Então, para dar a condição, a reta final da preparação realmente vai ter que ser em janeiro, né? Onde todos os atletas já vão estar numa condição ideal para poder estar atuando, fazendo jogos treinos. Mas nós queremos fazer aí, se não me falha a memória, nós temos 5 datas aí para fazer amistosos, né? Fazer jogos treinos para dar uma condição para a equipe. Pré-temporada, tem alguma definição? Sim? Tem, nós temos a marcada pré-temporada, né, no dia 3 de janeiro, né, nós saímos para a pré-temporada e vamos ficar 9 dias. Aonde vai ser? Vai ser está confirmado, né, acho que o presidente Oscarim, em Águas de Lindóia lá. Luciano, você conhecendo o elenco do São Bernardo, você acredita que ainda falta uma posição que seja carente ou você acha que o time, a equipe está bem equilibrada, bem servido? Não, tá faltando, na realidade, né, para nós fecharmos nosso ciclo de contratações, apenas uma posição que já está em negociação, estamos conversando, entendeu? E nós conseguindo definir essa última lacuna aí, nosso grupo já está fechado, né, como eu falei, da minha parte aprovado, certo? Confiante, né, que temos um grupo competitivo e forte.
Seria qual posição? Oi? Meio campo. Pé esquerdo? Não. Tem Destro. o teu elenco tem um pé esquerdo no meio campo? Temos. Temos sim. Só está faltando essa peça aí que já está em negociação, como eu falei, né? Só está faltando daí confirmar para poder estar fechando o grupo. A Igor está praticamente fechado essa posição. Faltam alguns detalhezinhos que estão muito bem encaminhados, mas creio que hoje, amanhã, isso possa estar sacramentado. Resumindo, o grupo está fechado. Falta um detalhezinho na contratação de um atleta, desses 16 atletas que nós estamos trazendo. E ele é conhecido ou ele é... Conhecido. Todos os nossos atletas são conhecidos. A questão do gol, o goleiro não ficou, vocês não pensaram em contratar outro goleiro? Sim, já foi contratado. Definido. O Márcio Garcia voltou, O presidente? Márcio Garcia voltou. Está integrado? Está integrado, já começou a trabalhar fisicamente, veio com uma lesãozinha, a gente já recuperou, já está trabalhando, fazendo trabalho de campo. Dentre as posições, né, nós ontem, até nesse bate-papo, nessa entrevista de 3 horas, domingo, o cara chato, né, mas deixando a brincadeira de lado, né, as posições que estão vindo, né, até em resposta a essa questão se o goleiro se o Bonan já foi substituído, né, que você me fez, nós estamos trazendo ainda, e falta ser anunciado. O goleiro, já estão contratados e falta ser anunciado. O goleiro, um lateral direito, um lateral esquerdo, um volante, um meia e um atacante. São essas posições que faltam ser anunciadas. Com as 9 que vieram, 9 já divulgadas, falta... Menos que isso, né? Não, é mais que isso. É mais que isso. Os dois laterais esquerdos já Não, já um lateral esquerdo. Um goleiro, me ajuda, um goleiro, um lateral direito, um lateral esquerdo, um volante. Não, 2 volantes, perdão. 2 volantes faltam ser anunciados. 2 volantes, um meio e um atacante. São 7 nomes que faltam ser anunciados e já 9 foram anunciados, o que dá 16 contratações. As posições que faltam são essas. Eu precisava fazer uma pergunta para o Luciano aqui, parece que tem um erro aí, eu queria que os senhores corrigissem no material. O Luciano não é nascido em Porto Alegre, é nascido em Alvorada. E ele gosta de dizer que foi Porto Alegre, ele esconde o fato de ser Alvorada. Mas é um belo lugar, eu Eu conheço. também acho, agora eu não sei porque ele esconde de dizer porque é Porto Alegre e tal. Porque eu cresci em Porto Alegre. Mas é a vida toda em Porto Alegre. Alvorada. O Marcos é de Alvorada, não é? É Alvorada, né? Alvorada. Eu não entendi porque que ele pôs aqui Porto Alegre. Não, mas não foi. Não, mas você mandou, gente. Eu não. A gente combinasse com a assessoria de imprensa. Senhores, alguma pergunta? Só 2 perguntas. Seguinte, primeiro, o goleiro que está sendo contratado já praticamente, ele é a nível do Wilson Júnior ou superior? Primeira pergunta. Segunda, o Renato Peixe saiu daqui por questões disciplinares ou questões técnicas, porque ele fez um excelente campeonato pelo Guaratinguetá. Ou não é o jogador ideal para o Luciano? Olha, bom, vamos lá. Eu acho que achar alguém superior ao Wilson Júnior hoje está difícil no Brasil. Eu acho que ele está... de repente podemos até dizer que o mercado para o Wilson Júnior é difícil por conta da idade dele. Mas o Wilson Júnior está fez um ano fantástico. Quando a gente vê aí goleiros de clubes grandes falhando, esse menino não falhou no São Bernardo, no acesso nosso. E esse menino não falhou agora, depois que foi para o Boa, não falhou na Copa Paulista, quer dizer, o ano dele é fantástico. Então, eu diria que achar um cara superior ao Wilson Júnior é difícil, né, Luciano? Você que conhece muito. Eu diria para você o que é um goleiro conhecido por nós, conhecido pelo Luciano Dias, né, e que vem para fazer disputa com o Luciano, com o Wilson. Eu acho difícil esse cara tomar a posição do Wilson. Mas é aquele detalhe, num Paulistão todos os jogadores não podem dar moleza porque querem jogar. E pintou a oportunidade, eles têm que estar prontos.
Então eu acho que nós teremos sombra, o Wilson terá uma sombra com os nossos goleiros. É bom sempre destacar que eu não estou tirando a qualidade dele, achei Não, que se vem excelente um campeonato. pedido. É que um caso de uma necessidade, o Luciano teria que ter um goleiro a nível dele ou superior. Exatamente. A lógica é que eu seja um goleiro que tenha o nível do Wilson Júnior. E esse goleiro que vem tem o nível do Wilson Júnior. Primeira situação. Segunda situação, Renato Peixe. Renato Peixe tem uma história com o São Bernardo linda. Né? O Renato Peixe é um dos goleadores nossos, embora seja um lateral esquerdo, né? Um dos artilheiros do São Bernardo. Participou de vários momentos importantes do São Bernardo. Nós entendemos que nós precisávamos, dentro daquele time que você está montando, as características que nós precisávamos eram diferentes daquela característica que o Renato Peixe tem desenvolvido hoje. O Peixe hoje não é lateral esquerdo, ele é um ala que joga do meio campo para frente. Né? É isso o Renato Peixe. Fez um excelente campeonato pelo Guaratinguetá, foi extremamente importante pela manutenção do Guaratinguetá na Série B. Né? E o Renato Peixe ele vai e volta, porque para ele, aqui é na casa dele, e nós o temos como um jogador nosso, que embora está sem contrato conosco, vai a qualquer momento assinar. Né? Um excelente jogador. Agora, a característica do lateral esquerdo que nós precisávamos e do lateral direito que nós precisávamos, né? O Renato Peixe na esquerda não... São questões táticas. Questão tática. O Renato Peixe num time, num 3-5-2, ele serve em qualquer time desse país, aqui no 3-5-2. Num 4-4-2, como o Luciano preferencialmente joga, ele precisa de um lateral esquerdo. E o Renato é um ala. Por isso, dificilmente o Renato aguentaria disputar o brasileiro com o Paulistão. Alguma pergunta a mais? Bom, gente, mais uma vez queria agradecer a todos, né? Desejar ao Luciano e ao Marco Antônio um melhor campeonato da vida deles, né? E mais uma vez agradecer a cada um de vocês aí por estar presentes na vida do São Bernardo aí no dia a dia, né? E nos ajudado a fazer futebol de uma forma profissional, cobrando quando tem que cobrar, chamando a nossa atenção quando tem que chamar, né? Quero agradecer aí e parabenizar o trabalho de todos vocês.